Bem-vinda à nossa terceira live do Book Club Online, Vencendo o Medo! Vamos vencer juntas o medo, mulherada! Sejam bem-vindas! Olha, a Silvia já entrou, Manu... Bem-vindas, mulheres. Tudo bem com vocês? Manu do Uruguai. Nossa, do Uruguai! Sim. Que legal. Escute, contem pra gente como é que foi a lição de casa de vocês. Se vocês conseguiram elaborar a receitinha contra o medo. Como que foi essa semana e tudo mais. Olha, a Denise entrou também. Olha só. Bem-vindas, meninas. É muito gostoso estar aqui com vocês. O nosso tema é tão interessante e mesmo antes de começarmos, eu quero deixar assim para quem já está entrando uma frase que a doutora Caroline Leaf falou hoje, que você é muito maior do que qualquer tipo de ansiedade que possa nascer em teu coração. Amém, amém. Então essa é a nossa frase inicial. Que delícia. Muito bom ter vocês aqui. Nas nossas 2 semanas temos recebido bastante testemunhos também e nós estamos lendo e estudando livros juntas e tantas coisas que estamos aprendendo juntas, não é verdade? É verdade. Eu queria lembrar vocês a razão da gente ter feito esse Book Club online. Por quê? Quando a gente começou a marcar os horários e formar os grupos, muitas mulheres se queixaram. Primeiro, por não estarem em Curitiba. Segundo, por trabalhar em horário comercial, enfim, naquele momento, naquela semana da vida, não poderem, né, não estarem disponíveis. Então, a gente decidiu fazer um Book Club online, via Instagram, ao vivo para vocês. Sim. E na sequência, assim que a gente sobe esse vídeo e encerra a live, a gente coloca ele no YouTube. Então, se você tá chegando agora, se é a primeira vez que você tá aqui nesse espaço, quero dizer pra vocês que hoje é a live número 3, ou seja, tem o estudo número 1 e o número 2, que já estão lá no YouTube, as meninas já colocaram lá, já tem bastante comentário e tudo mais, mas eu quero convidar você também a deixar seu comentário lá, convidar as amigas pra assistirem, e por enquanto aqui é o ao vivo, e daqui 1 horinha a gente já sobe ele pro YouTube também. A gente não, a Nadi, se tiver aí, Nadi, obrigada, você é um amor. Você é um amor. Então, é uma live interativa, vocês podem estar escrevendo, colocando seus testemunhos, suas perguntas, e na medida do possível a gente vai respondendo agora ou depois. Exatamente. E Ruth Paus, você quer falar mais alguma coisa? Sim, esta semana nós tivemos assim uma grande alegria, que nós começamos uma turma grande de 72 pessoas no Book Club presencial. O Book Club presencial, ele funciona na segunda-feira, uma turma à tarde e uma turma à noite. E é tão gostoso estarmos juntas. Nós estudamos o livro do Danny Silk, Mantenha o Amor Aceso, e depois, na sequência, a Cultura da Honra. Então, é maravilhoso estar juntas, lendo em casa, mas encontrando para falar do assunto, falar das nossas experiências. Oi, Vivi, você tá junto? Você a tá Fabrícia também entrou ali, também legal, tá junto. Muito bom. Então, segunda-feira sempre será o dia do Book Club inicial. E na quarta-feira começou um grupo avançado, que são meninas que já fizeram os outros 2 grupos e estudam um livro, uau, da doutora Caroline Leaf, Seu Perfeito Você. É muito bom. Então, e a próxima turma, se você tiver alguém para indicar ou você mesma está interessada, vai ser em abril. Daí você precisa entrar em contato conosco, seja no WhatsApp, no telefone da bio, realmente do Book Club do Voe, e você pode então se inscrever ali e participar do próximo grupo, que já está com a lista de espera também. Eu, se fosse você, se você quer participar do presencial ou quer indicar alguém, já entra no link da bio, assim que terminar a live. Já entra no link da bio e tem lá várias opções de link que você vai ver. Um deles é justamente o do Book Club presencial. Pra você que também tá em Curitiba e que tem horário disponível e etc., vai rolar também a Escola do Alto. Estamos com as inscrições abertas para o presencial. Terças e quintas à noite, as aulas começam acho que na última semana de fevereiro e tá com tudo. A gente ia divulgar o voo em Vitimarsum, mas as inscrições acabaram na madrugada, então a gente tá divulgando a lista de espera do voo em Vitimarsum. Você pode entrar no perfil do @voe_borboleta
E lá você vai ter acesso ao link para a lista de espera. As meninas estão vendo um lugar maior e tudo mais, mas eram 150 vagas e nesta madrugada nós chegamos em 150 inscrições. Mas não fica tão triste, porque Não. tem uma outra conferência aqui em Muito Curitiba, legal. em março, dia 14 de março, a nossa primeira conferência do Book Club. Ali ainda temos algumas vagas. E também na nossa bio tem o link, você pode entrar e se inscrever lá. Faça isso também logo, para viver junto conosco essas experiências maravilhosas que o Espírito Santo nos proporciona ao procurá-lo e ter essa intimidade, essa sintonia com ele. As dúvidas que a gente tem recebido sobre a conferência do Book, Ruth, como vai ser? Como vai ser? O que vai acontecer? Vai ser igual ao Voo e Borboleta? Vai ser parecido, mas não vai ser igual. E vai ser diferente. E você precisa estar lá para ver e saber e conhecer. Exatamente. Muitas surpresas. Muitas coisas que Deus está certamente preparando para nós, para esse dia. É isso aí. Vamos entrar então, Ruth, no nosso assunto de hoje. Hoje tem muito assunto. E Ruth, Paus e eu conversávamos aqui antes. Eu, se fosse você, corria para pegar meu caderninho, corria para pegar minha caneta, meu lápis e o livro, lógico. A gente vai começar hoje a parte 2, que é sobre poder. O que é ter poder, Natasha? Ai. O que é ter poder? Poder vem com Jesus na nossa vida, né? O poder de verdade, poder real, poder maduro. E eu acredito que a gente escolhe viver uma vida sem poder. Numa falsa impressão de controle, de cuidado, de paciência, de paz. Sabe aquela assim, não, eu tô tranquila, vou ficar aqui tranquila. E quando na verdade Deus nos chama para uma proatividade. Nós não somos convidadas para sentar e assistir como telespectadoras a vida. E o que acontece quando quando nós perdemos esse poder? Nós adicionamos temperos. Temperos, como que chama? Esqueci o nome do tempero. Impotentes. Temperos impotentes. E nos temperos impotentes, a gente postou ontem à noite no nosso feed o ciclo que ele faz. E isso não é legal. A gente vai entrar lá daqui a pouco. Vamos começar então. Sim, porque ao usar esses substitutos impotentes, nós abrimos a porta para o medo. Porque qualquer substituto impotente, ele nunca terá realmente a condição de suprir aquilo que nos falta. Nunca. Né? Tem uma frase super legal que a dona fala no livro, eu acho que é na página 54. Os vazios serão sempre preenchidos. Eu vi ali que alguém, acho que a Natália não conseguiu ler até a página 92, né? Não tem problema. A gente vai fazendo um ampassã, a gente vai mencionando todas as páginas para vocês aqui, depois você lê com calma. Se você chegou aqui e você nem tem o livro, não tem problema, pode acompanhar. Você é bem-vinda a qualquer tempo, sem ter lido ou tendo lido. A gente vai explicar algumas coisinhas, alguns pontos do livro que a gente achou bem importantes, assim. Mas você ainda pode adquirir o livro, com não certeza. É verdade? O link está na nossa bio, é esse mesmo link. @ Santa Casinhola, a Ellen Friesen pode te ajudar a adquirir esse livro. Sim. E você começa a ler a partir desse momento, né? E vai acompanhando aos poucos as lives, vai repetindo, porque elas estão lá no YouTube. Você tem acesso, você pode repetir aquelas partes importantes. Então, nada se perde. Não, fique bem tranquila. E daí, quando ela fala essa frase da página 54, que os vazios sempre serão preenchidos, me chamou muito a atenção. Porque a gente sempre fala isso em lato senso, dizendo assim, as pessoas que não têm Jesus na vida, elas ficam procurando outras coisas para se satisfazer, né? Ficam procurando, assim, saciar a sede em outros lugares, em outras fontes. E a gente que tem a fonte de águas vivas, nós não procuramos em outros lugares, nós procuramos apenas em Jesus. Porém, muitos cristãos ou cristãs vivem com alguns pequenos vazios dentro de si, e é isso que a gente quer falar hoje, sobre essa falta de poder na vida, o que faz, né, essa falta de relacionamento pessoal com Jesus mesmo, e que os vazios, eles sempre serão preenchidos de alguma forma, e com temperos impotentes também, e isso não pode acontecer, por isso que a gente tem que trazer vocabulário para isso. Tão bom ver vocês aí, meninas de Manaus. Alô! Nosso orgulho, as meninas de Manaus! Borboletas de Manaus! Um Que beijo coisa pra boa! vocês. Então, nós estamos assim, à distância. Manaus, Uruguai, presentes e tantas pessoas aqui
entrando. É a maior prova de que esse Book Club online é legal. Que todo mundo consegue participar, não importa o lugar que esteja e tudo mais. É muito bom. Então, o que você pensou ali? Alguém já escreveu que percebeu que tem alguns componentes importantes na sua prateleira? Escreva aí o que você já conseguiu diagnosticar, o que você percebeu, né? A Finlândia está presente. Piauí! Uau, que lindo! Deus, que legal! Que coisa boa! Então, o que faz com que nós tiramos o poder das nossas prateleiras? Seu poder está conosco através do momento em que nós aceitamos Jesus em nossa vida. Como é que esse poder pode tirar ou pode ser tirado das nossas prateleiras? O que a Dana fala sobre isso? Qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é daquele que a gente já conversou bastante nas outras lives, que é quando nós fazemos parceria com mentiras. Parceria com mentiras. Mentiras que entram em nossa mente e que nos tiram do foco. Nos trazem, nos afastam daquele poder que Deus nos dá. Uma mentira poderia ser qual, Natasha? O que você acha? Uma mentira, a mentira de que eu posso ficar no meu cantinho sem incomodar ninguém, será? Pode ser uma mentira? Pode ser. Ou que eu incomodo? Ou que eu incomodo. Ou que eu nunca vou fazer parte mesmo. Eu não concordo com 2 ou 3 coisas desse grupo, então eu nunca vou fazer parte desse grupo. Não vou pertencer. Eu não sou adequada. O sentimento de inadequação. Acho que esse na mulher, a gente já falou disso na primeira live. Sentimento de inadequação na vida da mulher. Sentimento de insegurança, culpa, incapacidade, pânico, sim. Já são sentimentos ou posturas que já vieram através de algumas mentiras que nós acolhemos em nossa mente. Quando nós falamos sobre isso, podemos repetir que quando as ideias de preocupação ou dessa ideia de inadequação entra em nossa mente, nós acolhemos ela. A gente concorda com a mentira. Exatamente. A gente acabou de fazer parceria com ela. E olha só, isso às vezes não veio nem exteriorizado ainda. Não. Tá aqui dentro. É aqui dentro. Agora, a neurociência nos fala que basta 3 minutos de acolhimento para que ela se torne um pensamento físico. E ao se tornar um pensamento físico dentro do nosso cérebro, ela começa a agir. Exato. Aí vem os sentimentos. Realmente, não me chamaram. Eu não soube de nada. O grupo se reuniu e eu não estive junto, então ninguém me falou nada. Eu não sou importante. Qual é a mentira? Eu não sou importante. E aqui ainda, não fizemos nada. Só que o que acontece? Às vezes você pensa isso, é um pensamentinho que você tem lá lavando a sua louça, sabe? Você tá fazendo aquilo lavando a sua louça. Só que já fez matéria lá na sua cabeça. Já virou uma proteína lá, já tá grudadinho aquele caminho neural. Você começa a comunicar aquilo sem nem perceber. Quando a gente estudou Mantenha Seu Amor Aceso, acho que até passei pra Ruth, a gente tem um slide do que você efetivamente comunica. E eu lembro que assim, as tuas palavras comunicam 7%, enquanto todo o resto, ou uma pequena parcela, era a sua linguagem corporal e entonação de voz. E daí você acha que você está comunicando uma boa notícia, ou que você está comunicando alguma coisa divertida, uma coisa acolhedora, mas na verdade os seus gestos corporais estão todos fechados, você faz microexpressões de braveza, de raiva, e aquilo fica registrado no inconsciente da outra pessoa, que também começa a perceber que você talvez não queira estar ali. Que você talvez não queira estar dizendo tudo aquilo que as suas palavras estão expressando. Então, por isso que a gente tem que ter um alinhamento celestial. Tudo tem que estar organizadinho, alinhadinho com os céus. Por quê? Porque a nossa linguagem corporal e a nossa entonação de voz, elas comunicam muito mais do que aquilo que as nossas palavras dizem. Então, eu gosto muito do estudo que a doutora Caroline Leaf fala sobre dissonância cognitiva. Não sei se vai dar tempo da gente discorrer sobre isso aqui, mas só para vocês saberem, é uma consonância cognitiva e dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é quando eu falo algo que eu não tenho raiz para prover aquilo. Eu não tenho, capacidade para dizer, não, Ruth, pode me chamar lá que eu vou te ajudar sim.
mas não é muito verdade. Eu não tenho nem agenda para isso, eu não tenho tempo, as férias escolares estão acabando, estou etiquetando um monte de material escolar, não vai dar tempo. Então é assim, pode deixar, Ruth, eu vou lá sim. Mas na verdade nem intenção para ir tem. Não tem, né? não tem. Então essa comunicação, ela desconecta. Ela desconecta, ela não flui, ela arranha. Ela não faz conexões mais. Exato. E apesar da palavra verbal ser uma porcentagem tão mínima, ela é tão séria. Porque através das palavras, né? Nós temos as palavras têm poder. As palavras podem destruir ou construir mundos. Né? Então isso faz parte daquilo que eu deixo semear dentro de mim e tira o poder da prateleira. E é por isso que até queria fazer um parênteses aqui. Vocês viram que ao final de cada parte, cada capítulo do livro da Dana, ela faz ali declarações. Algumas pessoas até mandaram inbox pra gente perguntando, por que essas declarações, do que se tratam e tudo mais. É uma cultura muito comum lá na Betel, né, na igreja que a Dana frequenta e tem o ministério dela fundamentado lá. As declarações, elas são um ensino de Jesus para nós. Eu vou abrir lá em Marcos 11:23 para vocês, pra gente ler juntos. Eu achei que eu tivesse deixado aberto, me perdoe. Marcos 11:23, na verdade eu vou dizer do 22. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que o já receberam, e assim lhes sucederá. A declaração é para você ficar, não é um mantra, não é uma repetição vazia, não é pensamento positivo, não é nada disso. É para você internalizar verdades do reino. Para você não ficar perdendo tempo pensando em coisa ruim, você abre numa frase boa, você tem ali colado uma declaração boa e você consegue. Jesus, se você prometeu isso, se está na tua palavra, eu vou declarar a tua verdade. Eu vou declarar isso para minha vida. E num primeiro momento pode ser que você não tenha super certeza daquilo. Você está talvez transicionando de um processo de dissonância cognitiva para consonância cognitiva. E você vai ver que é isso que é se alimentar da palavra. É isso que ter a palavra gravada na mente, no coração e meditar nela de dia e de noite, é isso que nos sustenta, é isso que nos fortalece. De preferência de fazer essas declarações de voz audível, de voz, né? Alta. Você falando, sempre que possível, fazer isso. Porque isso o cérebro registra. Nós precisamos dessas declarações, dessas certezas. Elas mudam o nosso sentimento. Elas mudam aquela sensação de você não ser adequada. Elas contra-atacam as mentiras. Como algumas de vocês colocaram, não se sentir parte, não se sentir adequada. Quando eu declaro, não, eu faço parte. Eu tenho certeza que sim. Por isso é muito importante que nós gostaríamos de incentivar a vocês fazer responder aquelas perguntas mesmo no final de cada capítulo e fazer as declarações. Você vai sentir um resultado tremendo sobre cada área da sua vida que Deus está tocando você. Obrigada, Carol, que registrou ali o versículo, a passagem é Marcos 11:22 mesmo. E assim, meninas, a gente pode se alimentar de diversas fontes, né? E quem sabe a gente se alimentando um pouquinho mais da palavra, com mais intenção, algumas coisas comecem a mudar na nossa vida e a gente começa a ter ainda mais vontade de ter intimidade com o Pai, etc. Gostaria de mencionar mais algumas atitudes nossas, algumas são internas, outras não, até externas, que podem tirar esse poder da nossa vida. Então, em primeiro lugar, as mentiras. Quando eu deixo outros me manipularem ou me controlarem, né? Eu permito. Por que uma pessoa se deixa ser controlada, Ruth Paus? Porque ela não acredita em si mesma. É aquela pessoa impotente que dane-se o que fala, não mantém o amor aceso. A pessoa não acredita que ela tenha condições de fazer uma decisão, ou por ela ter medo de errar, ou porque ela também não queira assumir uma responsabilidade. Aí ela deixa muito facilmente que os outros a controlam, a manipulem, né? E a mandem nela, na vida dela. E ela até um certo ponto deixa, porque é confortável, permite fazer isso, mas com o tempo nasce raiva. Nasce frustração. E aí, não tendo o domínio próprio, isso virá à tona, né? Porque essa situação, ela não é
confortável e ela ela não vai solucionar aquela necessidade que a pessoa tem. Isso, eu acho que a pessoa também se deixa ser controlada porque ela quer uma necessidade incrível de pertencer, assim, né? Então, assim, chegou nova no grupo, enfim, alguma coisa, ela se submete a várias coisas, assim como se fosse um teste de aprovação no grupo, né? Alguma coisa que tem que ser feita, uma seita, alguma coisa assim. Quando, na verdade, não. Você adiciona o teu tempero vindo do jeitinho que você é, do jeito que Deus te fez, né? E eu vou fazer porque assim eles gostam de mim. Isso, para ser aceito, né? Outra atitude nossa são os sentimentos negativos em relação a uma situação ou uma pessoa que também tira o poder de nós e nós podemos estar aí, de repente, procurar um substituto impotente. Porque quando esses sentimentos não resolvidos, e quem mantém um sentimento não resolvido contra uma pessoa ou contra uma situação, aquilo vai coroendo por dentro. É a raiz de amargura, né? Que raiz de amargura. É horrível. Ele vai causar com o tempo alguma doença, né? Porque corrói por dentro, vai minando por dentro. E a pessoa perde tudo aquilo que nós acabamos de falar, de conexão, de liberdade de expressão, de liberdade de falar, de olhar nos olhos da pessoa, né? Então, Dana fala que para a verdadeira paz, é se agarrar nas promessas. Nós voltamos no mesmo ponto. Onde agarrar? Nas promessas. No foco é Jesus. E talvez você nunca nem tenha experimentado um relacionamento assim. Talvez para você seja algo inédito você chegar num relacionamento e falar assim, Ruth, não foi legal. Ruth, não gostei. Talvez o teu medo ou a tua necessidade de pertencer ao longo da sua vida tenha sido assim tão assim grande que você nunca tenha experimentado isso. E eu falo isso por mim também, que até alguns anos atrás eu não sabia o que era isso, o que era ter um feedback negativo, o que era receber uma informação do não gostei. O que eu fiz voluntariamente? Me inseri mais em amizades que me davam feedbacks negativos. Me inseri mais com gente que falava assim, olha, você foi rude, você não foi legal, você não foi assim. Mas o que aconteceu foi um relacionamento de segurança que foi crescendo ao longo dos tempos, né? Por isso que a gente fala tanto de grupo de segurança aqui. É importante a gente ter isso, né? É engraçado que talvez os homens não tenham tanto essa necessidade quanto a gente tem. Mas você, mulher cristã, encontre um grupo de segurança pra você e, assim, um grupo de liberdade de verdade. E não aquela coisa de aparências, assim. Senão vai virar mais uma tarde de você sentar, tomar café e falar do que você não tá gostando na vida dos outros, entendeu? Não na sua. Mas se convide, exerça, ouse expor algumas fraturas e se tornar alguém melhor a partir disso. Sim, e de onde vem esse sentimento, né? De não poder falar, de não poder se expor, ou de não contrariar alguém, né? Geralmente isso vem da infância. Da nossa casa, né? Da nossa casa. Porque alguém lhe disse, fique quieto, né? Você não pode falar, você não é capaz, você não tem voz ativa. Fica quieto, não incomoda. É melhor que você fique quieto. Exato. É melhor que você fique quieto. E daí você fica salvando essa informação. Isso. É melhor que eu fique quieta, é melhor que eu não faça nada. E, enfim, é o que exatamente. E aí as consequências, quando esse poder está sendo retirado da minha prateleira, eu vou usar cada vez mais essas vozes dentro de mim de incapacidade. Né? Os temperos importantes. Temperos importantes. Eu fiz aquele ciclo que a gente desenhou ontem, eu achei tão interessante porque o tempero impotente, ele faz uma sensação artificial que tem um custo, tá? Às vezes a gente não faz isso de forma consciente, por isso que eu tô achando importante a gente trazer pra superfície isso, pra você até analisar na sua vida se você faz isso ou não faz. Por exemplo, ela vai tratar aqui, eu vou trazer esse assunto, tempero impotente, um exemplo é a superioridade que ela traz ali no livro, tá? Pra mim, ele é a religiosidade, quem sabe, de hoje em dia, né? A sensação artificial é de você parecer melhor que os outros. Você parece mais inteligente, você parece que vai melhor, que você não erra. Que erro. E o custo disso é uma camada protetora que faz com que você não se relacione de verdade com as pessoas. É um mecanismo de defesa. Ou outros falam sabotador. Um sabotador, nossa, Ruth Paus, porque daí o que acontece? Se eu deixar a Ruth Paus conhecer os meus defeitos, ela não vai querer se relacionar comigo. Não vou gostar menos. Não vai gostar. Se ela souber
o cookie que eu faço, ela não vai querer se relacionar comigo. Então eu nem menciono, só falo coisas boas da minha cozinha, só falo coisas boas da minha família. E nem convido você para entrar na minha casa, porque minha casa não é como eu gostaria. E se você ver, você não vai gostar de mim. Olha só que legal, a Fábio comentou aqui, ó. Também tinha isso quando recebia uma crítica. Entendia como desamor. Aí veio a crença do perfeccionismo. E no Book Club fui curada. É isso aí. Que legal, Fabi. Muito bom. Muito interessante. Perfeccionismo, pra mim, a gente podia fazer mais uma sequência de estudos. Porque eu também era super perfeccionista. E assim, é engraçado que a gente acredita. Eu acho que o perfeccionista junto com a religiosidade, tá? A gente acredita que errar é igual a pecar. E aí a gente nem tenta. Porque daí a gente fica só naquela mediocridade das coisas mais ou menos que a gente sabe fazer melhor. E aquilo a gente tenta se esmerar e aparecer cada vez mais só com aqueles 2, 3 coisinhas que a gente faz boa. E a gente não ousa as coisas diferentes, as coisas que o Espírito Santo está nos chamando para fazer, a comunidade está precisando e tudo mais. E você fica lá, né? Emocionalmente significa, se eu errar, eu vou perder um pedaço de mim. Como se eu não tivesse valor. Né? Então, se eu errar, meu valor diminui. Né? E eu vou ser muito menos para as pessoas que viram o meu erro. Exato. Né? Ó, a Ellen também comentou, sim, eu tinha medo de falar as minhas verdades por achar que ninguém iria gostar de fato de mim. A Brené Brown é uma socióloga, antropóloga, não sei o que ela é, mas enfim, a Brené Brown, ela tem vários livros escritos, tem um documentário dela no Netflix, é super legal, e ela vai falar que justamente o que nos conecta ao outro é a nossa vulnerabilidade. É você falar de verdade a sua verdade. E não só aquela verdade aparente, aquela que tá bonitinha. É aquela verdade assim... enfim, eu não vou nem lembrar agora. Mas alguma verdade é aquilo te traz um traço de humanidade e fala... Nossa, você também pensa assim? Nossa, eu também sou assim. E é a vulnerabilidade que realmente conecta a gente. Mas você pode ser vulnerável com todas as pessoas? Não dá pra ser vulnerável com todas as pessoas. Alguém falou aqui que é um toque religioso. A gente estava conversando sobre isso na nossa reunião de staff do Metamorfoses. Esqueci de falar do Metamorfoses Online até. Aproveitando o parênteses, ainda estão abertas as inscrições do Metamorfoses Online. Corre lá fazer a sua inscrição. Mas a gente falou de toque religioso, né? E eu não assisti o vídeo ainda, mas parece que tem um vídeo bem extenso explicando direitinho no YouTube como que é e como que funciona. Mas borboletas, eu quero convidar vocês a não assistir esse vídeo e parar ali. Nós precisamos achar soluções, porque se existe o problema, o Espírito Santo já derramou sobre nós a unção das respostas pra gente se posicionar pro reino, de forma a expandir o reino, né? E não ficar... Exatamente. E outro substituto impotente, qual que seria? Raiva. E raiva, de onde vem isso? A raiva, vou explicar uma parte pessoal, assim. A raiva, eu acreditava que quem falava por último e mais alto falava melhor. E acabava a discussão, entendeu? Então, assim, não faz isso. Aí alguma coisa dentro de mim falava assim, não, você tem que ir lá e mostrar que não é mais pra fazer isso. E daí, não quero mais ninguém fazendo isso! Daí parava. 10 minutos de paz. E daí o meu cérebro entendia que o quê? É isso aí, funciona mesmo. O seu cérebro ele vai sempre achar elementos que corroborem com a mentira que você acredita, tá? Sim. Por isso que a gente fala que é tão importante renovar a mente e renovar os filtros. Porque a raiva como ponto final em qualquer discussão era a maior mentira na qual eu acreditava. Porque eu não sentava pra conversar com ninguém, eu não sentava pra explicar o porquê que tinha que parar de fazer tal coisa. E daí o que acontece? A sensação artificial é que ela é uma forma apropriada de comunicar uma insatisfação. Raiva é uma forma apropriada de comunicar uma insatisfação. Mentira. Não é. Não é. E qual que é o custo disso? Sim. A raiva tem um custo altíssimo, porque ela te afasta das pessoas. E quem gostaria de ficar junto com a pessoa que é raivosa? Ninguém. Que você tocou, explodiu, né? Exatamente. Não explodiu. pode a Carol falar... falou, ó, raiva é impotente igual isolamento. Exato. Exatamente. E daí você se desconecta dos seus filhos. E você tá se achando uma ótima mãe, porque aquele comportamento deixou de existir, mas o coração deles ficou longe do teu coração. E são ações impulsivas, descontroladas, né? Que realmente afastam. Porque elas podem acontecer a qualquer momento.
e traz o medo para dentro. Se é dentro de uma família, traz medo e muita insegurança. E por que disso, né? Você já falou um pouco, mas é muitas coisas que estão guardadas, muito tempo guardadas, né? Então, às vezes são crianças que tiveram que se submeter a uma autoridade rígida na infância, uma autoridade muito severa, que foram guardando aquilo dentro de si. E com muita insatisfação foram crescendo, e o dia que tiverem um pouquinho de independência, começam a mostrar essa raiva, e tudo isso aflora e vem para fora. Quando tem as suas próprias famílias, muitas vezes se tornam essas pessoas raivosas, que, né, necessariamente sua família também começa a ter medo e sentir muita insegurança. Então, é um sentimento que realmente é um substituto para tentar buscar de novo o controle, como a Natasha falou. Se eu dou um grito, todo mundo para, todo mundo me escuta. Parece que a paz vem. É a maior mentira. Maior e eu vou ter o controle da situação, porque é uma busca, né? Sempre que abre um gap, um vazio dentro de nós, automaticamente nós procuramos preenchê-lo com alguma coisa, né? Então, pela raiva, pela invisibilidade, pela superioridade, pecados sexuais, que a Dana fala também. O que seria isso? Que são os sites pornográficos, as fantasias sexuais, né? E onde que o único objetivo, de fato e de verdade, é substituir uma falta de que existiu na sua vida. Uma falta, às vezes, de amor, onde que a pessoa não se sentiu amada. Então, é uma necessidade bem primária, mas que ela precisa ser preenchida de alguma forma. E quando não entra Deus na história, o ser humano busca. Ele vai em busca de algumas coisas. Eu tô vendo algumas meninas comentarem, até a Gisele ali, que enquanto a gente está lendo o livro, parece que algumas cenas da nossa infância começam a vir à mente e tudo mais, né? Isso a neurociência explica. A Ruth Paus fez um desenho maravilhoso uma vez pra mim, eu entendi tudinho. E o que acontece? Meninas, vocês convidem Jesus para acessar essas memórias com vocês. Sim. Pergunte por que essas memórias estão vindo à tona agora e que tipo de cura ele quer trazer. Porque o que acontece? O nosso subconsciente, ele é responsável por 90% da nossa ação cerebral nesse momento. 10% só está funcionando aqui, captando informações, e 90% está lá trabalhando também, mas você não tem acesso direto a isso. Por quê? O seu cérebro pode ter criado um mecanismo de defesa, ele fecha aquilo numa pastinha muito traumatizante, muito forte. Num outro momento a gente ventila isso. Quando você estiver pronta, a gente ventila isso novamente. E quem sabe com algumas palavras do livro ali, com algumas palavras da própria palavra de Deus, da Bíblia, Deus queira trazer isso para você agora, para trazer a cura e a restauração e palavra, vocabulário. Algumas meninas me mandaram inbox essa semana dizendo: nossa, lembrei de tal coisa, lembrei do começo do meu casamento, como que era, hoje não é mais assim, graças a Deus fui curada. Eu falei: olha, mas se você lembrou, pergunta para o Espírito Santo se tem alguma coisa a mais que ele queira falar com você. Sim. Então eu acho que ali a Gisele, já perdi tua mensagem, Gisele, aqui ó, tenho tentado entender, dei brecha pra raiva numa discussão e depois disso qualquer coisa que acontece me irrita. Pode ter sido a abertura de uma porta, pode ter sido algo aconteceu ali, Gisele. A sensibilidade aumentou. A sensibilidade aumentou. Então você vai orar intencionalmente falando assim: Espírito Santo, em qual mentira eu passei a acreditar? Porque daí o que acontece? Toda vez que essa situação volta, você tenta reforçar a mentira. E o comportamento ele já está pronto. Você já programou essa reação, né? E quando você consegue perceber isso em você, através dessa leitura, ou através da percepção, ou das lembranças, você está pronta para a mudança, né? Porque aí você vai perguntar, Deus vai responder para você. E você vai perguntar, da onde que vem? Onde que eu vi isso pela primeira vez? Quem falou, né? Por que eu comecei a acreditar? E Deus responde. E você está pronta para ser tratada. E realmente ser curada daquela lembrança, daquela dor, porque Deus vem com o seu amor
ele envolve você, ele te cura. Você está pronta. E tá disponível, gente. E basta intencionalidade. Eu vi a Natália comentando, eu estava dando espaço para a raiva também, e agora estou percebendo quando e por que surge. Realmente. Já viu que tem situações, por exemplo, acontece uma situação aqui, a Ruth fica fora de si. E pra mim, nossa, mas você achou que aconteceu alguma coisa relevante aqui? Porque alguns botões da Ruth são diferentes dos meus botões. E da mesma forma, o contrário. Algumas coisas me tiram do sério e a Ruth fala, nossa, querida, mas isso é tão tranquilo, por que você tá tão alterada assim? O que acontece? Os botões são diferentes. Então, por que aquilo mexe mais comigo? E os filtros? Os meus filtros. Tem a ver com a minha trajetória, com partes da minha vida que foram curadas, partes que não foram curadas. Por isso que é tão importante a gente estar inserido em comunidade também. Porque daí a gente vai revendo as situações umas com os filtros das outras e vai se ajudando. E a gente principalmente pede o ponto de vista de Deus acerca daquilo. E a gente consegue enxergar com o olhar dele com outro panorama, um ponto de vista celestial, lá de cima, lá do terceiro céu. E a gente enxerga o que realmente está acontecendo. Que não tem, não é, às vezes não é nada pessoal, mas você tomou aquilo como pessoal. Não, é contra mim, isso aqui tá pra me pegar. E você às vezes entra debaixo daquilo, tirando o poder da tua paneleira, colocando um tempero impotente. Porque quando você foca nos problemas, eles se tornam cada vez maiores, né? Quando você olhar para cima, para Deus, e vai olhar mais longe, o problema se torna menor. E ele não tem capacidade de te engolir, de te dominar. Porque quando você foca no verdadeiro poder, no verdadeiro amor, né, você terá o domínio próprio. E o controle, porque é isso. Ser poderoso é o quê? Você focar nas verdades bíblicas, em sintonia com o teu Criador. E ser poderoso em escolher viver esta vida. Você tem liberdade de escolha. De se posicionar, né? Sim, é muito se legal. posicionar. Tem mais algum substituto impotente? Tem o silêncio. Que é parecido com a invisibilidade. Super comum. Vamos falar sobre o silêncio. Gente. Sim. O silêncio é aquele que eu entro num ambiente, me sento, eu sou... Onde que você senta quando você entra no ambiente? Lá no último lugar. No último lugar. No cantinho lá. Com que cores que você se veste? Você se veste de amarelo? Não, bem preto. Ou bem azul preto, marinho. azul marinho, cinza. Ai, são as minhas cores preferidas. Essa era eu, gente, até 2 meses atrás. Ai, que vergonha, mas é verdade. Não, é uma vergonha boa, assim, tipo, hoje eu falo rindo, mas já foi um problema. Então, e ali eu fico sentadinha, ninguém vai me chamar, porque ninguém nem me conhece, ninguém sabe meu nome, eu não me expresso, não falo nada, e entro calada e saio... Entra muda e sai calada. Exatamente. E, gente, é super comum, só que a gente não fala sobre isso. A gente não fala disso em nenhum lugar. Então, a gente aceita como um comportamento comum. E eu amo uma frase que eu aprendi com a dona Gisá, que é assim, é comum, mas não é normal. Isso. Então, a gente tem que lidar com o que é normal, certo? A gente tem que trazer pra cá o que é normal. Do reino pra nossa vida, a cultura do reino. Deus não nos chamou como filhas pra gente sentar no último banco e tomara que ninguém nos note. Mas o silêncio também pode ser usado para castigar alguém. Sim. Fale mais, Ruth. Então, porque eu não concordo com alguma situação, então eu não quero me pronunciar, porque eu sei que isso pode gerar uma discórdia e eu não sei lidar com discórdias e opiniões diferentes, eu não sei me posicionar, então eu fico quieta. Não me envolvo. Eu não me expresso, me retraio, eu sou calada e castigo a outra pessoa com silêncio. De repente, sim. Posso ficar um dia, 2 dias. Na minha família a gente chama isso de guerra fria. A gente faz uma guerra fria, gela. Vou gelar um pouco, né? Para a pessoa sentir, né? Então, o silêncio também não leva a nada, não é solução nenhuma, né? Afasta as pessoas, congela, gela. A conexão, ela é interrompida, tanto quanto a comunicação, a liberdade, e é um substituto completamente impotente, mas com o objetivo novamente de controle, porque eu senti que perdi o controle. A sensação artificial que dá, que eu anotei aqui, é a distância segura. Sim. E o controle dos meus ofensores. Mas veja, talvez não sejam ofensores de verdade. Talvez sejam possíveis ofensores. Então você já guarda... Imaginários. Fala tudo na tua cabeça.
Eles não, jamais uma pessoa que você imaginaria falaria algo daquilo que você está imaginando na sua cabeça. Mas você já cria aquela armadura de segurança e você fala, não, aqui eu não me envolvo, aqui eu só concordo ou eu não falo nada. Olha, Ellen Friesen, sim, infelizmente eu usava o silêncio para punir meu marido, pedir perdão ao Pai Celestial e ao meu marido, agora estou livre e consciente disso. Gente, Maravilha, que poderoso! Maravilhoso bom. Isso, porque realmente o silêncio é uma arma, né, que destrói, né? Exato. A verdade liberta, a conversa liberta, mas o silêncio mata e destrói. E muitas vezes eu escuto pessoas dizendo assim, me esqueça, né? Eu vou me enfiar num buraco para todo mundo me esquecer. Isso, né? A Karine comentou aqui, Karine, eu super me identifico com você. Comigo vem primeiro o estresse, depois a raiva. Aí não quero atender ninguém e não respondo as mensagens. Pois é uma vontade de ficar sozinha. Aí desconto o estresse e a raiva no meu esposo. Não, eu descontava na comida. Mas nada tá bom, é horrível os dois. Mas esse negócio de você se fechar num quarto, de você não querer atender ninguém, não responder WhatsApp, não responder mensagem, não atender ligação nem nada, eu acho super legal você verbalizar isso, Karine. Quando eu verbalizei, eu descobri aliadas que me tiraram da minha caverna, sabe? E daí minhas amigas mandam assim, você tá muito quieta, você não tá respondendo nada. Oi, tá tudo bem? Oi, cadê você? Oi, você não viu nada. E daí você responde, tudo bem? Não, daí, porque elas me conhecem, né? Porque daí, como eu tô quieta no meu canto, elas já me conhecem, daí já não vale responder, tá tudo bem. Às vezes, realmente, a gente tá atribulado, tá corrido com alguma coisa. Mas a gente sempre dá um tempinho pra responder as amigas, né? E daí, quando a gente não quer responder ninguém, a gente se fecha e se retrai. Porque o tudo bem é uma boa mentira, né? Porque o problema é sair... É quase um tratamento de silêncio, tudo bem, né? Exatamente, porque quando eu estou em silêncio, saio do silêncio e armo uma boa justificativa... Também é uma outra arma que também não vale nada, não leva a nenhuma solução, né? Verdade. Então, essas são alguns dos substitutos e talvez uma bem rapidinha é a fantasia, que muitas mulheres usam, né? Eu acho que a gente podia ficar um pouquinho, não precisa ser rapidinho, porque eu acho que muitas mulheres usam a fantasia de várias formas. Fantasia de se refugiar em algum mundo irreal, porque o mundo real que vive, a situação familiar da casa ou do trabalho não estão satisfatórios, eu me refugio numa fantasia onde construo um mundo irreal bem do jeito que eu gostaria e vivo dentro dele. Um mundo cor-de-rosa, casa, marido, filhos. Sim, exatamente, né? E também dentro da sexualidade isso acontece e pode levar a muitos comportamentos inadequados. Então... E a gente não encontra muitos lugares para falar sobre isso. E eu acho que esse livro pode te ajudar muito bom, assim, numa jornada interna, introspectiva, assim, né? Mas de você fazer as reais perguntas e resolver com o Espírito Santo. E às vezes ele não quer que você abra isso para ninguém mesmo e pronto. Mas assim, decida ser curada disso. Amém. É uma oportunidade fantástica para você se confrontar e realmente achar, nossa, esse comportamento aqui é comum, mas ele não é normal. Exato. Faz tempo que tá aqui, faz tempo que eu imagino isso, faz tempo que eu cultivo essa imaginação, essa fantasia na minha cabeça. A própria Dana tem um testemunho fantástico, né, das fantasias, que diz que ela se isolava num sofazinho, deitava e ficava fantasiando várias circunstâncias na cabeça dela. E eu acho que isso é muito perigoso e isso te rouba o tempo da vida real, do tempo que Deus te fez para estar, da geração que Deus te fez para impactar. Então é muito sério. Sim, a fantasia também ocorre quando assistimos muita novela, muita televisão, muito filme, para fugir da realidade. Sempre depende da motivação, né? Até livros podem ser, onde que eu saio da realidade. Eu não quero encarar o meu dia a dia, eu não quero fazer o meu serviço de casa, eu vou sentar e tô lendo um bom livro, não é bom? É bom. A pia tá cheia de louça, mas você tá lendo um bom livro. Mas a fuga, então aqui a fantasia quer representar exatamente isso, uma fuga da realidade, onde que eu me escondo para não enfrentar aquilo que eu deveria estar enfrentando. Perfeito. Né? Sim. E aí entramos no capítulo 5. Poderosamente vivos! Isso aí. E esse poder vem só com Jesus, porque ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, com poder completo, pleno. E por que não viver nisso? Se está totalmente
totalmente disponível. Sim. E de novo eu queria reforçar que esse Poderosamente Vivos, a gente fala muito de liberdade, de mulheres livres. Nós somos livres e responsáveis. Amém. A nossa filiação em Deus, ela nos dá diversas vantagens, diversos direitos, mas diversas obrigações. São obrigações leves, são obrigações cumpríveis, são todas ao nosso alcance, mas elas nos trazem uma responsabilidade. Eu carrego um nome, eu carrego um sobrenome, eu carrego um DNA divino. E é essa a minha responsabilidade nessa terra. Então nós somos livres e responsáveis. Amém, amém. E nessa posição nós podemos sonhar os sonhos de Deus. Quais são os sonhos de Deus para a sua vida? O que Ele quer que você sonhe com Ele? O que Ele está te chamando para fazer? O que Ele está te chamando para sonhar com Ele? Sobre esse tema tem um livro super bom, chama Sonhando com Deus, do Bill Johnson. É fantástico. Está traduzido já. A Ellen Friesen deve ter disponível lá para você. Exatamente. E daí você, em qual área que Ele quer que você trabalhe? Tem tantas oportunidades, o mundo precisa de nós que temos essa liberdade em Jesus. Né? E que área que você pode se identificar e sonhar e agir para Jesus? Onde que você pode atuar? Qual é o seu chamado? Já pensou nisso? Sempre penso, Ruth Paula, sempre penso. Sobre essas áreas de influência, as montanhas de influência, tem 2 títulos de livros que são super bons. Um deles é da Landa Cope, chama Modelo Social do Antigo Testamento. É fenomenal. E tem um segundo que é O Renascimento dos 7 Montes. Eu não vou lembrar do autor, mas é, assim, muito bom também. Fala sobre as áreas de influência também. Ruth, a gente vai precisar voltar um pouquinho, porque chegou uma pergunta aqui. Como sair das fantasias para quem se identificou? Como que eu saio disso? Primeiro, eu acho que é interessante você pensar como que você entrou nisso. Você entrou nisso porque você retirou o poder da prateleira. Você ficou com medo de algo. Com certeza a primeira pergunta após essa seria do que eu estou fugindo? Chave. Né? A chave seria essa. Eu estou fugindo do quê? Né? E se você não conseguir perceber, o Espírito Santo está aí. Para te ajudar, para te instruir. Você pergunta a ele vai te responder. Porque quando você conseguiu fazer essa pergunta, porque você tem capacidade de ouvir a resposta e de tratar. É assim que funciona. Deus faz tudo no seu tempo certo. E aí, quando você perguntou do que eu estou fugindo, então eu posso ver assim, que tipo de situação é essa? Por que ela está tão difícil para encarar? O que está acontecendo comigo? Por que eu não quero, né, enfrentar essa situação? E se for difícil, você pode pedir ajuda. De repente você tem uma amiga para conversar, que ela pode te dar uma mão. E o próprio Espírito Santo vai te estar mostrando como fazer e como você pode sair dessa situação, dessa fantasia. Porque é tão importante você perceber que aquilo que você está tentando viver não é a realidade. E ela não te leva adiante. Você vai perder horas, dias, meses e anos da sua vida vivendo em fantasias. E a vida está passando. E você está vivendo num imaginário que um dia cai. É como uma bexiga, ela estoura um dia. A fantasia acaba. E qual é a realidade? Mas quando você percebeu, Deus já está te aprontando para ouvir a sua resposta e te capacitando para resolver essa situação. Então, de onde que você está fugindo, do que, por que isso é difícil para você, eu preciso de ajuda para enfrentar essa situação, ou quais seriam os 3 passos que eu poderia começar a fazer hoje, né? Então, por exemplo, se é a louça da pia que a Natasha falou, então, se eu lavar imediatamente, ela acaba. Uau, um novo pensamento. Em vez de uma mentira, que aquilo é ruim, que eu não gosto, porque sujaram tanta louça. Que eu não quero, depois eu faço. Eu vou colocar, eu faço e acaba. Quanto antes, e aí você começa a orar pelas pessoas que se alimentaram com aquela louça. Você pode orar por cada pessoa da sua família que esteve ali se alimentando, e logo acaba e você pode fazer outra coisa. Então, esse é um ensinamento até que eu aprendi da minha mãe, que ela dizia, tudo que você faz, que você não gosta, faça por primeiro. Isso acaba imediatamente e você vai para a próxima tarefa. Em termos de fantasias, assim, para as meninas que estão nesse substituto, né? Sempre substituir.
Então, quando o Espírito Santo te revela alguma coisa, ele quer trazer a cura naquela área, sempre pedir para o Espírito Santo o que ele quer te dar em troca daquilo, porque os vazios sempre serão preenchidos. Então a gente recebe também muita pergunta de recaída, já fui liberta, mas eu recaí, eu voltei para isso e tal. E a fantasia é um mundo que você construiu ao longo de um tempo, não foi uma coisa que foi da noite pro dia, foi uma coisa que foi ali, cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. Então você precisa perguntar para o Espírito Santo o que ele quer te dar no lugar disso, para que você evite uma recaída. Achei legal a Gisele, ela colocou aqui. Quando eu era pequena, criei uma menina em minha mente. Quando busquei viver com o Espírito Santo, ele me direcionou a mudar isso e me deu as ferramentas certas. Amém. Quero dizer para vocês, mulheres que decidiram andar com o Espírito Santo de uma forma mais íntima, isso que a Gisele narrou aqui é super comum e acontece no tempo do Espírito. Ele vai te dando, assim, as coisinhas que você pode ajeitar dia a dia, é por dia. Ele nunca vai te revelar a vida inteira, nunca vai te dar o pergaminho inteiro para você estudar e se virar sozinha, não. É cada dia ele vai te instruir, te confortar e te consolar e caminhar com você. Sim, sim. E daí tem uma outra chave aqui, que é agir com humildade. Muito importante nos dias de hoje, Ruth Paulos. Sim, agir com humildade no Espírito, né? Como ele vai nos direcionando e quando há alguma recaída, volta ao início. O que eu devo fazer? E quando ele me responde, eu volto. É começar do início de novo, né? Ao básico. Sim, ao básico, bom. né? A gente conversava um pouquinho antes sobre o que significaria esse viver em humildade, né? E eu não sei se eu peguei isso de algum pregador, de algum livro, ou se realmente foi isso que aconteceu na minha cabeça, mas eu acho que quando Deus te fala alguma coisa e você concorda com aquilo que Deus te fala, é a maior humildade que você pode ter. Então, Espírito Santo, como você me vê? Você é linda. Nem sou. Claro que é. Claro que sou. O Espírito Santo não acabou de falar? Sim. Então, humildade é você realmente dizer sim e concordar, andar em concordância com o Espírito. E no que ele está te dizendo, né? É um trabalho diário, muito bom. Cia. Como será que é seu nome? É Márcia. Márcia. Oi, Márcia. Bem-vinda. Márcia Fisquil. Então tá. É a prima da Silvia. A irmã da Irmã da Silvia. O que mais? E os segredos de Jesus. Quais são os segredos de Jesus? Fale, Ruth Paulos. Então tem que pegar aqui. Eu vou falar uma frase antes. Tá bom. Ser poderoso é caminhar humildemente conforme o propósito de Deus. Tá lá na página 86, se você quiser riscar no seu livro. Ser poderoso é caminhar humildemente conforme o propósito de Deus. O segredo de Cristo é ele sabia quem ele era. Você sabe quem você é? Ele sabia exatamente quem ele é. E ele tinha uma identidade poderosa que está disponível para você. E essa identidade, ele não temia nada. Ele poderia dormir enquanto as ondas balançavam o barco. Ele não temia nada, ele não perdia o controle. E com controle e poder, você não tem medo. Nas primeiras lives nós falamos sobre amor. Onde há amor não há medo. Onde há poder não há medo. Então, com essa identidade em Cristo, você não precisa temer nada. E Jesus Cristo sabia quem ele era. Ele sabia o seu propósito aqui na terra quando chegou. E por isso ele não tinha nada que temer. Nada que temer. E você também não precisa temer absolutamente nada. A nova identidade em Cristo nos diz quem nós somos. E nisso nós temos a esperança e a firmeza. Né? Exato. Exatamente. E aí vem a tarefinha da nossa semana. Gente, Ruth Paulos, ela desenha cada tarefinha que é do céu. Eu acho que o Espírito Santo entrega, olha, Ruth, tá aqui a lição de casa para as meninas essa semana. Conte pra nós, Ruth. Daqui a pouco sobe no feed pra vocês direitinho a arte, mas a gente vai falar já aqui em primeira mão pra quem tá na live. Qual que é a nossa lição de casa, Ruth? Nossa lição de casa é você pegar no teu caderno e declarar a tua nova identidade em Cristo. O que você é? O que você é em Cristo? A tua nova identidade. Escreva. E tudo que ela beneficia você. O que ela trouxe para você. O que ela está trazendo para você dia após dia.
escreva e declare. Para quem chegou agora, o Espírito Santo ele fala coisas negativas a nosso respeito, Ruth? Não. Ele fala quem eu realmente sou. Eu sou quem ele diz que eu sou. Exatamente, isso. Meninas, a gente quer encerrar nossa live de hoje, agradecer cada uma de vocês pela participação. Ruth, quer falar mais alguma coisa? Não, é isso aí. Deixa eu ver se tem alguma frase importante. Diga aqui. lá, veja. Nós queremos lembrá-las que para a próxima semana, nossa live, na sexta-feira, às 15h, todas deverão ter lido. Brincadeira, gente, mas é interessante seria que todas bom, leiam. seria bom. Até a página 128 do livro. Nós vamos entrar na parte 3, que é o amor. Deixa eu ver. Ler perguntas. Gente, na notificação de tela já me falaram algumas vezes, ó. Sobre o dever. Sobre a lição de casa. Ó, tem uma perguntinha aqui. Poderia dar um exemplo prático sobre o dever? Sobre a lição de casa? Será que é isso? Vamos ver, Arca. Veja lá, Natália, o que é. Bom, vamos explicar o que é isso. Você fecha os teus olhos e você pergunta: Espírito Santo, como você me vê? Isso. E você fica esperando a resposta. Quando eu tô conversando com a Ruth, eu não falo assim: Ruth, como você me vê? E vou embora. Não. Eu fico aqui, Ruth, como você me vê? E eu espero a Ruth me falar. E aquilo que vier à sua mente vem do Espírito Santo. E você escreve todas as palavras em seu caderno. Porque ele vai responder. Isso. Ele vai responder exatamente o que você precisa ouvir. E depois você declare. E toda vez que algum temor entrar, vai lá no seu caderno. Isso. Qual que é a minha identidade mesmo? E se você tiver alguma dificuldade nas palavras que o Espírito te disser, pede para ele um versículo. Porque ele nunca diz nada que está em desacordo com a palavra. Não é duvidar, mas é você falar assim: Espírito Santo, me dá um versículo que reforce essa característica que você me deu. E o Espírito Santo, ele dá. E ele sempre dá em abundância, porque ele é assim. Ele é abundante em tudo que ele faz. Exato. Porque daí era a nossa primeira tarefa da primeira live. Ter versículos nos quais você possa se basear. Quando algum temor, qualquer dúvida entrar em seu coração, você tem palavras certas que vão te dar firmeza, esperança e a fé. Né? E principalmente a paz no coração. Isso. Agora, você que está acompanhando a live e você ainda não está inscrito na nossa conferência, aproveita que a gente já está encerrando por aqui, corre lá no link da bio e já garante o seu ingresso, não perde tempo, depois vai ter gente chorando para ir nessa conferência. Né, Ruth? É Book Club Voo e Borboleta, né? É o perfil do Instagram. Entre lá, se inscreva, curte, nos acompanhe e esteja conosco na próxima semana, de preferência com o livro lido. Até a página 128. Porque você terá grande proveito com isso. E Deus te abençoe. Isso. Nós amamos você. Amém. Nós amamos você. Um beijo. Até a próxima.